Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos inaugurando hoje o nosso canal do YouTube. Esse é o primeiro vídeo. Aqui eu falo sobre a importância de trabalhar a ludicidade para ensinar matemática para crianças. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e compartilha para outras professoras para divulgar o canal. Para quem não me conhece, eu sou a Daliane, sou pedagoga. Eu trabalho há 25 anos na área da educação, com crianças de ensino fundamental 1 e educação infantil. Hoje eu atuo ajudando professoras a ensinar matemática de uma maneira lúdica, daquela maneira que encante, sabe? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e dê uma força pra gente, para que eu possa sempre trazer conteúdos importantes para ajudar você na sua prática pedagógica. Sou pedagoga, mas eu tenho um olhar prático em relação à aprendizagem. Meu olhar é voltado para a metodologia e para a maneira como a matemática é ensinada nas escolas. Durante toda a minha experiência, com toda a minha bagagem, eu vi o quanto a aprendizagem do aluno fica comprometida se não tiver um bom preparo do professor. Todo o tempo na área da educação, com toda a bagagem, o meu olhar sempre esteve direcionado para a aprendizagem. Tem alguns lemas, né? Ah, o professor ensinou, então, portanto, o aluno aprendeu. E não é bem assim que funciona. Não é só porque o professor ensinou que o aluno aprendeu. Então, durante todo o tempo que eu caminhei dentro da sala de aula, com a minha experiência de sala de aula, eu percebo o quanto a aprendizagem fica comprometida se não houver um interesse por parte do professor de investigar aquela dificuldade de aprendizagem, ou pensar em estratégias mais eficientes para que aquela aprendizagem realmente ocorra. Então não é porque só a professora passou pelo aquele conteúdo que a criança realmente aprendeu. Tinha uma lacuna muito grande entre esses dois aspectos e eu tô aqui para te auxiliar nesse processo, tá? Então a aprendizagem eu falei um pouquinho de uma maneira geral para vocês, mas aqui eu vou especificar para a matemática e eu vou te explicar por quê. Eu preciso te confessar uma coisa, eu nunca gostei de matemática. Então, quando eu estava no Fundamental 1, a forma como foi explicado para mim, eu nunca entendi. Então, sabe aquela coisa, vai um? Aí eu falava, mas por que vai um? Porque sim, é assim que funciona. Pede emprestado. Por que pedir emprestado? Porque é assim. Então eu nunca aprendi na minha vida a pensar sobre o número. Eu nunca aprendi a pensar de outra forma que não fosse aquela conta que fosse proposta pela professora. Então, quando a conta chegava para mim de uma maneira que não fosse aquela mecânica, eu não sabia resolver. E isso seguiu comigo no F2, e quando o conteúdo começou a ser aprofundado, eu comecei a ter muitas dificuldades por vários motivos. O primeiro é que eu era dispersa, e então absolutamente tudo tirava minha concentração. Então eu acabei criando um bloqueio de que eu não ia conseguir, e então eu não queria nem tentar. Lidar com aquela frustração para mim era uma coisa que eu não queria enfrentar. Mas eu tive uma professora no ensino fundamental 2, que era a Josefa. Eu amava, mas eu gostava do jeito dela explicar o conteúdo. Ela via a minha dificuldade ali, me chamava de canto, me explicava de novo, me colocava na lousa para pensar. Enfim, ela insistia em mim e aquilo eu achava muito bonito, porque ela sabia da minha dificuldade. E ela falava para mim assim, um dia você vai ser professora de matemática. E eu ria, porque eu jamais escolheria a matemática. Enfim, quando eu me formei, eu fui fazer magistério, fui fazer pedagogia, e um dos motivos disso foi fugir da matemática.
fazer magistério, fui fazer pedagogia e a gente nem falava de matemática, né, na minha formação. Bom, na vida, o meu pai sempre foi muito bom em cálculo mental, a minha irmã também, a minha irmã do meio, era espertinha para essas coisas, era rápida, e eu, como eu tinha um pouco de preguiça de pensar, eu passava tudo para ela. E tudo que era vivência, tudo que era parte de cálculo, de sistema monetário, enfim, tudo que precisava envolver finança, eu jogava a responsabilidade para eles, né? A princípio para minha irmã, para o meu pai e depois, posteriormente, para o meu namorado, que hoje é atual marido. Então, tudo que envolvesse essa vivência, eu passava a bola. Então, calcular troco, controlar gasto, salário, despesa, eu nunca cuidei disso. Eu sempre deleguei. E então a matemática era praticamente anulada da minha vida. E eu vivia bem assim. Só que eu segui trabalhando com a educação infantil, não vi ali o quanto ela é importante para ser trabalhada desde a educação infantil. O fato é que fui passando. Quando eu fui chamada para assumir uma turma de Fundamental 1, e foi logo um 5º ano, eu me deparei com esse obstáculo, né? Então eu trabalhava já há muito tempo na educação infantil, fui convidada para um 5º ano e eu precisava ver se eu aceitava ou não o desafio. Quando eu folhei o livro do 5º ano, gente, era fração, era divisão com 2 algarismos e eu nem lembrava disso, né? Quanto tempo se passou que eu não tive mais contato, enfim. Eu fiquei em choque. E aí eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava dizer se eu topava esse desafio ou não, né? E o que foi que eu fiz? Eu poderia desistir, eu poderia falar que eu não queria, mas eu estava tão feliz com a oportunidade que apareceu na minha vida, porque eu queria muito ir para o Fundamental 1, eu abracei. E foi a melhor escolha. Então eu fui estudar. Daí eu fiz muitos cursos sobre a aprendizagem, sobre a alfabetização matemática, sobre cálculo mental. E com o tempo eu fui entendendo que o problema em mim que eu levei foi uma metodologia que não foi eficiente. Eu aprendi lá atrás de maneira mecânica, sem entender o processo. Então eu levei uma dificuldade para a vida toda e eu precisava reverter isso porque eu não queria que isso acontecesse com os meus alunos. Eu precisava ser uma professora boa, eu precisava ser uma professora competente porque eu queria mostrar para o diretor dessa escola que tinha me oferecido essa oportunidade que eu era capaz. Bom, então aí eu fui buscar, fiz cursos, fiz uma especialização em alfabetização matemática que eu fiquei tão encantada com a metodologia de ensinar matemática que eu me encantei por ela. Eu me encantei pela metodologia e o quanto ela interfere na aprendizagem do aluno. E é exatamente isso que eu quero trazer para você, professora. Nem sempre a experiência que foi ruim precisa continuar ruim. Você pode fazer dela uma experiência para aquilo melhorar. Eu não queria que esses meus alunos tivessem essa experiência que eu tive com a matemática. Pelo contrário, eu queria que os meus alunos pudessem entender a matemática de um jeito que eles conseguissem aplicar no mundo real. Como meu marido aplicava, como meu pai aplicava, como a minha irmã aplicava. Eu quero que eles sejam capazes de ter um raciocínio lógico, de adquirir um pensamento matemático. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Eu só consegui mudar o meu cenário porque eu tive atitude. Eu desejei ser melhor para mostrar para aquele diretor. Eu quis ser melhor para mostrar que aquele diretor que confiou em mim, ele podia confiar em mim, que eu não ia decepcionar.
eu precisava mostrar o meu valor. E aí, quanto mais eu estudava, quanto mais eu me envolvia, mais eu percebia como a maneira como a gente ensina influencia na aprendizagem. O que a gente realmente quer ensinar para os nossos alunos? O que é realmente importante que a gente ensine para eles? Qual a memória que você quer deixar na vida deles? Aquela professora insegura que não sabe muito bem responder as perguntas deles? Aquela professora que percebeu uma dificuldade e não mediu esforços para ajudar e fazer a diferença na vida do meu aluno? Igual essa professora Josefa fez na minha vida, que eu lembro dela até hoje e lembro das aulas dela. E por isso eu me capacitei. Me reinventei, me redescobri, aprofundei os meus estudos sobre aprendizagem, criei o meu método e hoje eu estou capacitando professoras a usarem este método também. Foi ali, naquela primeira turma que eu tive de 5º ano, que eu coloquei como meu laboratório para que eu experimentasse as metodologias que eu aprendia. Assim, eu experimentava as metodologias que eu via, tinha o meu retorno e eu via o quanto eram eficientes. E pasmem, os meus alunos amavam matemática. E aquilo dá uma motivação sensacional, porque o professor ele vive disso, né, gente? A gente sabe que quanto mais o olhinho das crianças brilham, mais a gente se envolve e mais a gente busca motivação para continuar levando novidades para eles. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu vou trazer vídeos de estratégias de aprendizagem para garantir que o seu aluno aprenda com certeza de uma maneira significativa. E você pode também me seguir lá no Instagram, @DaliEnsina. Dá uma olhada lá, que tem muito conteúdo bacana para você. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.